Fala, seus roia! A dica de hoje é sobre relação da motoca, hein? Vou falar sobre tensionamento da corrente, falar sobre peão, coroa, guia de corrente. Vamos lá. O que acontece? Tem um colega meu que começou na trilha recentemente aí, comprou uma XR. Aí um dia, tava todo alegre, um dia ele me ligou, mandou mensagem falando que tava todo triste e tal, que teve um prejuízo enorme com a sua moto. O que aconteceu? Quebrou o eixo da caixa dele, onde que o peão vai fixado. E por que aconteceu isso? Ele tensionou demais a corrente, ele tirou o pneu, tirou a roda para trocar o pneu, levou na borracharia, chegou em casa, foi montar, não sabia como tensionava da forma correta, esticou demais a corrente, foi para a trilha, quebrou o eixo. Olha para você ver, uma coisa simples e que ocasionou um prejuízo enorme para ele. Normal, roiou, mas normal de quem está começando na trilha aí, não sabe esses macetes. Então hoje eu vou falar algumas dicas para vocês que envolvem a parte de relação. Especialmente hoje eu vou falar sobre a KTM, que o manual recomenda, mas cada moto tem a sua particularidade aí que o manual recomenda. Então é ideal você verificar. E tem uma dica que eu dou aí quando estiver no meio da trilha para você conferir. Então vamos lá. Na KTM aqui, que o fabricante recomenda? Ele recomenda você colocar a moto em cima do cavalete e medir esse tensionamento aqui. No final do guia ou início do guia aqui, ó, você estica a corrente aqui na parte de baixo que se levanta e essa distância aqui, ó, do guia da corrente até na parte de baixo da corrente tem que estar de 55 a 58 milímetros, essa distância aqui. Aí é assim que faz. Aqui o que acontece? O cara chega e fala assim, mas no meio da trilha eu não tenho trena, não tenho paquímetro, como que eu vou medir isso? Como que eu faço? No meio da trilha, na trilha, logo quando eu vou iniciar, eu visto o equipamento todo, coloco capacete, camambek, bota, dependendo do tamanho do seu do seu camambek que você está carregando, o seu peso a mais pode elevar até uns 10 kg a mais do que você pesa. Então, o ideal é você estar com o equipamento completo, dependendo do peso do seu equipamento, mas é em média 10 quilos a mais que você fica aí. Você sobe em cima da moto e o que faz? Você em cima da moto, você coloca, o ideal é que esteja algum amiguinho roi aí também para ensinar, para ajudar você, mas se não tiver, você com o equipamento já vestido, você em cima da moto, você coloca os dois dedos aqui de baixo aqui, ó. O ideal é 2, 3 dedos aqui, você vai ver que sua corrente está no tensionamento bom aí. O que acontece? Por que esse tensionamento é o ideal você fazer esse tensionamento correto? Por causa disso. Um caso já falei que é quebrar o eixo da caixa. O outro é desgaste prematuro da corrente, desgaste prematuro da coroa, desgaste prematuro do peão se ela estiver muito tensionada. Pode acontecer isso aí. Se ela estiver frouxa, se ela estiver mal tensionada, muito sem carga, pode acontecer dela soltar fácil e embolar aqui no peão aqui. Ela embola no peão. Então, pode acontecer até de quebrar a carcaça aqui, eu já vi isso acontecer. E quando ela embola aqui, é muito difícil soltar, muito difícil mesmo. Gasta muito tempo na trilha. Uma coisa importante também, quando você estiver tensionando a corrente, é você verificar o alinhamento da roda. Na KTM ela tem umas marcações aqui, que o ideal é ficar, o certo é ficar dos dois lados com a mesma marcação. Na CRF eu lembro que tem uma meia-lua aqui, então o mesmo número que você colocar do lado de cá, você coloca do lado de lá. Na DT200, quando eu comecei, eu lembro que tinha um parafuso aqui, um tirante, que aí você olhava, você via o tensionamento. Tem uma coisa importante que a gente usa aqui, a turma está muito usando, que é essa peça aqui, ó. É uma peça de plástico, que ela tem umas funções bem bacanas que eu achei dessa peça. É uma peça relativamente barata, ela custa aí R$100, mais ou menos. Ela fica atrás da coroa. O que é o bacana dessa peça aqui? Caso a sua corrente venha soltar, ela cai aqui, acontecia muito dela embolar aqui nessas porcas que prende a coroa aqui. Então era um problema muito grave para soltar. E agora com essa peça ela protege. Outra função dessa peça aqui também é não deixar galho, raiz, quando você estiver numa mata fechada, enrolar aqui na roda, fica fácil você soltar. Uma função muito bacana dessa peça também é quando a corrente solta, ela cai aqui dentro e o que acontece? Ela não tem comprimento suficiente
para entrar dentro do pinhão, para ela embolar aqui. Então isso é uma função muito bacana, que soltou a corrente aqui atrás, você sozinho você consegue voltar ela e ganha muito tempo nisso aí, muito rapidamente você consegue, você coloca na parte de baixo ou na parte de cima aqui, volta a moto ou anda ela com ela para frente, ela já corrente já volta para a coroa normal e não embola no pinhão. O que pode estar acontecendo também se sua corrente estiver soltando muito? Pode ser também que o guia da corrente aqui embaixo esteja desgastado. Quando ele está desgastado, quando você entra numa pedra, a pedra, né, empurra o guia da corrente, encosta na pedra e ele é guiado, ele vai para dentro. É que acontece, joga a corrente para dentro da coroa e acaba soltando da coroa aqui. Então você pode verificar, quando sua corrente começa a soltar demais, você verifica isso aqui se não está desgastado. Esse aqui é um guia corrente muito bom da Service, ele é bem resistente e resolve o problema também. Então é isso aí, turma. Uma outra coisa também que eu tenho para falar, o que acontece? Para a KTM 300 a relação ideal é 4. O que isso quer dizer? Que é 52 dentes aqui atrás e 13 dentes aqui do peão. O que a turma está fazendo? Eles estão colocando um peão com 12 dentes e aqui atrás com 48. A relação continua a mesma, 4. Por que faz isso? Para diminuir o tamanho da coroa. Diminuindo o tamanho da coroa, diminui também o risco de pedra encostar nela, porque ela vai ficar, o diâmetro dela é menor, então pedra não vai encostar fácil aqui. Tem que ser uma cava muito funda para encostar. Então isso ajuda também. Mas aí ocasiona um problema. O que acontece? Como a distância aqui está menor, o diâmetro aqui é menor, tanto na dianteira quanto na traseira, a corrente fica forçando mais esse sabão aqui, ó, esse protetor do quadro, tá vendo? Que a corrente escorre nele. Então a corrente fica uma distância menor e desgasta isso aqui mais rápido. Então você tem que ficar de olho e sempre estar verificando se não está na hora de trocar isso aqui. Beleza, turma? Isso aí é uma dica muito importante que eu falei aqui hoje, que vai salvar muito vocês na trilha aí. Então fique de olho que já vai ter mais dica. Falou, seus roia? Vocês deixarem de seus roias, fica atrapalhando, trancando a trilha. Acelera, seus roia! Até a próxima dica, abraço!